Pronto, aqui. Então, gente, ó, vamos lá. Segundo a lista, né, vocês têm que pegar um desses artigos aí e fazer, digamos, um esboço, digamos, um esboço que aproxime, né, os movimentos lá, né? Então, por exemplo, vamos supor, no meu caso, né, eh, vamos supor que no meu caso, né, eu esteja utilizando, deixa eu ver aqui, lá vocês têm uma prótese, né? Cada um pode ter escolhido uma prótese diferente, né? Sim, E sim. provavelmente, né, vocês vão ter que associar, né, a essa prótese um tipo de juntas, né? Tipo, eu vou querer colocar aqui uma junta de revolução, vou combinar com uma outra aqui de prismática, etc, né? Então, assim, quando eu peço lá para fazer um esboço, é para você respeitar o número de articulações que você tem lá, né? Primeiramente, né? Então, essa questão aí, obviamente, cada um de vocês vai analisar a proposta, a prótese que tem lá e vão a destacar, né? Vão a extrair daí, né? Por uma análise que vocês farão, né? Qual é o número, quanto seria, qual seria o número de articulações que você tem lá, né? Então, por exemplo, vamos supor que na minha articulação, eu tenho a articulação para um dedo, né? Pronto. Então, a articulação para um dedo, né? É com, vamos supor, né? Que no meu paper lá, na proposta que eu escolhi, a prótese tem, sei lá, tem três juntas ou duas juntas, né? Três juntas, vamos supor aqui, três juntas. Pronto. Então, essa prótese tem três juntas. E para cada parte da prótese, ele utilizou alguma peça, né, que conecta uma junta com a outra. Essa peça aí, ela deve ter um comprimento, né? Então, eu não tenho aqui os arquivos, né, mas espero que estejam me entendendo isso, né? Tipo, entre uma junta e outra tem uma distância, né? Certo? Quem vai definir isso Sim, é a sim. própria estrutura da prótese, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, né? Eu vou apagar até isso aqui hoje, não vou utilizar e vou fazer daqui de zero um modelo CAD, né? Eu falei lá o modelo CAD porque você pode ter a liberdade, com certeza, de você ir lá em algum programa CAD de sua preferência e desenvolver as partes, né? Já aconteceu nessa disciplina ter estudantes que escolheram, né? Optaram por fazer o modelo CAD, né? Lá em outra ferramenta, SolidWorks, Fusion 360, etc., né? E posteriormente importar elas para o Coppelia, né? Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó, vem aqui em importar mesh, né? Aí você vai procurar o objeto, por exemplo, no meu caso, eu posso vir e importar isso aqui, ó, certo? Ou eu posso importar isso aqui também, ó. Isso aqui foi feito externamente ao externo, né? Tipo em outra ferramenta, né? Pode ter sido um SolidWorks, algum editor 3D, né? Mas no caso da gente, né, que estamos aqui, né, eu tenho, por exemplo, isso aqui, né, que é o marco, né, esse marco que vocês veem lá no robô, no UR5 que eu boto lá, ele foi feito aqui, no próprio VRAP, né, Coppelia assim, certo? Então você tem como fazer isso. Então por isso que eu pedi para vocês fazerem um esboço. Só que você não fica restrito a fazer um esboço. Se você quer criar um esboço bem aprimorado, sabe? Uma estrutura geométrica bem definida, você tem essa liberdade, como eu digo. Então, tem essas duas opções. Mas caso você queira fazer um esboço que respeite, né, as distâncias e o tipo de articulação, também pode utilizar o Coppelia, como eu vou fazer aqui agora. Então, vamos supor que na minha prótese do dedo, né, eu tenho, vamos supor, três juntas, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou inserir aqui, adicionar, né, uma forma primitiva e eu quero que essa primeira parcela da prótese seja um cilindro. Pronto, né? Que tenha altura, vamos colocar aqui 0,5, né? 0,5. Vamos colocar 0,3, 30 centímetros, pronto. E ok, pronto, e aí está, né? Então já foi inserida, ok, não tem problema, né? Levando em consideração, né, que quando a gente faz isso aqui, esse modelo, ele está se comunicando com
nosso no, com o MATLAB, né? Ele irá se comunicar, né, através de um script, né, que a gente geralmente coloca aqui, né? Mas bom, vamos lá. Inclusive eu apaguei, mas ele estava aqui, ó, dentro desse robô, ele estava aqui, ó, certo? Eu tinha colocado ele aqui, mas a gente também pode fazer isso o seguinte, né? Pega, tipo aqui, ó. Você pode vir aqui, seleciona a cena principal, né? E dice adicionar dummy. Esse aqui, ó, dummy. E aqui você pode colocar um nome qualquer que faça referência ao script, né? Então, vou colocar script, certo? Eu a ele le vou associar agora um script, um código, né? Certo? Então, vou aqui em adicionar, associar script não sincronizado, isso como para dizer basicamente isso, que ele é independente. E aqui colocamos esse comando, tá? Na verdade, isso aqui é sugestão da própria documentação instrutiva que o Coppelia passa para quem vai utilizar o MATLAB, né? Então, como a gente vai usar o MATLAB como cliente, ele precisa se comunicar com o VREP por meio desse comando aqui. Feito isso, você fecha e pronto. Eu vou apagar novamente o robô e estamos aqui, certo? Dessa maneira que eu fiz aqui, você já garante aquilo, né? Que é a comunicação, né? Pronto. Então, eu volto aqui para o meu problema de adicionar um cilindro, certo? 0.3 e pronto, né? Ah, qual foi o critério que eu utilizei aqui para a altura desse cilindro? Aí vai depender da distância que eu tenho lá no artigo. Obviamente, vamos supor que lá a peça seja uma peça, tipo, com uma forma bem definida, mas como você vai fazer um esboço, você vai tomar a medida ou vai levar em consideração a medida que ele está dando para essa primeira parte do dedo, né? Então, por exemplo, vamos supor, no meu caso, eu estou assumindo que aqui esse dedo está medindo, pelo que eu coloquei aqui, a ver, deixa eu ver aqui rapidamente, onde está? Aqui, né? Ele tem uma altura de 30 centímetros, né? Bueno, uma coisa bem, né? Não muito real, mas tudo bem, 30 centímetros, pronto. Essa primeira parte aí, né? Aí vem uma junta, né? Mas segundo o que você observou lá, é uma junta de revolução, né? Porque é um giro, né? Olhei pensando no dedo, né? Ele teria uma junta, então eu vou trazer uma junta aqui, ó. Adicionar junta de revolução, né? Quando ele adiciona a junta ela fica aí no mesmo ponto de todos os elementos que é a origem, né? Então a gente tem que levantar ela um pouco, né? Então vou levantar ela aqui, ó, certo? Depois a gente pode rotar ela, né? Fazer uma rotação com relação ao marco dele, né? Observem que o marco aqui da junta, o eixo Y, né? Ele está saindo aqui. Eu posso colocar uma, vamos fazer uma rotação com relação ao próprio marco em Y, né? 90 graus. E pronto, né? Aí depois descemos um pouquinho, né? E em XC. Pronto. Opa, não. Era em... Aí. Por exemplo, eu posso fazer isso? Posso, né? Eu posso criar isso aí, tipo, é um esboço. Qual a importância aqui, na verdade, é que eu estou respeitando a distância, por mais que esse cilindro seja uma forma que não condiz, né? Geometricamente, porque, tipo, você pode ter uma prótese que essa parcela aqui seja baseado em, sei lá, pode ser baseado em duas peças, né? Que em conjunto dão forma a esse link, né? Aí você preferiu substituir por um cilindro, né? E a distância foi a distância ou o comprimento dessa peça, né? Então, isso seria um esboço, né? Aqui coloquei uma articulação, né? A articulação, o tamanho dela não vai fazer nenhuma diferença, porque lembremos que no Coppelia, a junta em si, ela não representa nenhum corpo físico, é somente dinâmico, né? Para executar os movimentos, né? Então, aqui eu deixo essa junta
E vou verificar as propriedades que já falei para vocês em relação à interação, né? Então, por exemplo, essa peça aqui, ela é sólida, né? Então, ela não pode ser atravessada por nenhuma outra peça. Dou dois cliques aqui no cilindro, propriedades dinâmicas, e aqui, ó, estou dizendo que ele é dinâmico, e aqui estou dizendo que ele é reativo. Reativo justamente porque ela não pode ser atravessada por nenhuma outra. Se alguém colide com essa peça, vai ter que colidir, se, não tem como atravessar, né? Se alguém, tipo assim, se por algum motivo uma peça estiver em movimento em direção a esse cilindro, ela também vai ter que ter uma força de reação, né? Porque na hora que tem colisão, né? Que tiver colisão, né? Então, basicamente é isso. Eu declaro ela como reativa, agora dinâmica. Se eu boto que ela é dinâmica, é porque está sujeita, né, a movimentos, possíveis movimentos. No meu caso, como eu estou colocando essa figura aqui, né, no chão, né, por dizer assim, eu quero que ela fique no chão, né? Mas se eu coloco ela dinâmica, ela vai ficar no chão, mas vai ter, digamos, vai sofrer movimento por causa da aceleração da aceleração gravitacional e aí com certeza ela vai cair, né? Então, isso aí a gente viu, né? Em algumas aulas, né? Que a gente tem que levar em consideração isso. Espera aí que eu... Então, observemos que aqui ele está como reativo e dinâmico, né? Somente vou dar um play aqui e pronto, né? Se eu boto ele como não reativo, né? Aí ele vai atravessar o chão, né? Certo? Então, sempre respeitar isso, né? Geralmente, para tudo que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, é sempre reativo e dinâmico. Pronto. Bom, aí no meu dedo eu tenho uma outra parcela, né? Que vem acima, né? Essa outra parcela pode ter uma outra forma geométrica, mas o importante nesse caso seria medir a altura, né? Para eu poder vir aqui, adicionar mais uma outra forma, tipo, dessa vez vamos colocar um cubo, só que agora vamos supor que ele seja de uma altura de 0,20 centímetros. Aqui eu vou colocar 0,4 e aqui 0,4 também. Opa, eu fiz. Ah, eu botei muito. Peraí. Eu botei foi o quê? Colocar 0,03 e 0,03. Aí sim. Subimos, teríamos que levantar ele um pouco. Aí, por exemplo, nesse caso. Estaria dizendo, tem um pedacinho, é um cubo pequeno, né? Tá, pronto. Então, beleza. A altura desse cubo foi em função do que eu li lá no artigo, entendeu? Então, pronto. Aí eu chego aqui, eu faço o seguinte: esse cubo tem que ficar filho de quem? Do cilindro. Então, aqui na hierarquia, vocês vão fazer o quê? Pega esse cubo e arrasta até a junta, que vai ser a mãe dessa, né? O pai, né? O pai desse cubo aqui vai ser a junta, né? E a junta, por sua vez, vai ser filha desse cilindro que a gente criou anteriormente. Então, assim a gente vai criando uma hierarquia, né? Né? Então, pronto. A hierarquia define, né, a relação de, de posse, né, entre uma peça e outra, certo? Mas aqui na figura, no desenho, ainda está faltando, né, dar tipo assim, colocar eles um pouco mais próximos, né? Então você também leva em consideração isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a distância, então eu vou descer ele um pouquinho, né? Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo.
Ah, agora foi. Acho que não desce mais, mas eu vou. Vamos descer. Mas vocês estão me entendendo, né? A ideia do que eu quero passar com relação ao esboço, né? É basicamente isso, né? Pronto. Aí vocês, lá nessa questão, vocês têm que levar em consideração isso. Eu vou trasladar ele um pouquinho com relação ao marco dele em C. Vou descer ele 0,01. Opa, é menos. Aqui, ó. Aí, pronto. Certo? Ah, daí para lá eu quero agora uma outra junta, né? Ah, pronto, outra junta. Então você vem aqui, coloca outra junta, né? Essa junta é filha disso aqui, do cubo, né? A gente, mais uma vez, tem que trazer a junta para cima, né? Então, vamos colocar ela aqui. Podemos, posição com relação ao marco pai é 0, 0, 0. Pronto. E podemos ainda aplicar uma pequena rotação com relação ao marco próprio da junta em Y, né, de 90. Pronto. E podemos, dessa vez, podemos fazer o quê? Pegar a junta e reduzir o tamanho dela, né, porque ela está relativamente grande, né, comparado com esse link aqui pequenininho, então eu vou colocar ela um pouco menor, colocar aqui 0,5 e aqui 0,1. Pronto. A junta não vai deixar de existir, mas pelo menos fica um pouco proporcional para a gente ter uma visualização também melhor dos movimentos, né, e dos testes que vocês farão nas questões subsequentes da lista, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou trasladar ele em C, com relação a C, mas um pouquinho. Não, 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 peraí. Aqui, aí. Uhum. Aí, pronto. Certo? Então, aí já temos uma relação de hierarquia e temos uma apresentação, né, do esboço um pouco mais, né, apropriada. Daí para lá, eu quero colocar mais uma outra peça. Então, pronto. Então, eu quero colocar, porque a prótese tem um pedaço lá diferente, né, e tal. Então, pronto, eu vou colocar agora aqui um outro cubo, certo? Mas ele vai ser em X, ele vai ser, vamos colocar um. En Y ele vai ser um pouco menor, 0,3. E aqui vamos colocar, sei lá, 0,8. Não, ficou enorme. Espera aí que eu acho que eu exagerei aqui. Isso aqui era para ser 0,08. Isso. Então, por exemplo, e poderíamos até colocar o X um pouco maior, tá? Tipo 3. Pronto. Ok. E pronto. Então aí vamos levantar um pouquinho. Em X com relação a isso, então seria X e C. E
Pronto. Aí podemos ainda deslocar um pouco em Z. Pronto, e aí está. Só que ainda aqui na hierarquia, mais uma vez, pronto. Então aí, por exemplo, temos esse caso, né? Então, por exemplo, todas essas distâncias, obviamente, eu estou assumindo que estou trazendo, né, por uma inspeção lá na prótese que está sendo proposta, por uma simples inspeção, né, olhando lá, eu estou vendo que tem umas distâncias, então eu estou criando as partes aqui em função disso, né? E agora, só faltaria o quê? Bom, já dou um play aqui. Observe, né? Ele cai, evidentemente, por quê? Porque a distância, né? No meu caso, eu utilizei, olha, é uma junta com uma peça que é relativamente, né, alta, né? E provavelmente a gravidade tem que fazer seu trabalho, né? Isso aqui, é, do jeito que está em equilíbrio instável, né? Então, ó, eu, outra vez, dou um play, tipo, obviamente, no modo de desenho, né? Ele está aí, né? Mas quando eu dou play, aí as físicas fazem seu trabalho. Então, é o que tem que acontecer, realmente, é isso aí, né? Ok, pronto. Agora, indo para o MATLAB, o que que a gente faria lá? Ah, então eu chego aqui e digo, bom, eu vou me comunicar lá com essa peça lá, né? Primeira coisa, é dar nomes, né, a essas partes aqui. Evidentemente, o que que você tem que utilizar, ou melhor, quais são as partes que se comunicam com o MATLAB? As juntas, as que executam movimento. Então, antes de você comunicar, configure as juntas, né? As juntas têm que ser, abre o quadro de propriedades da junta, confere aqui nas propriedades dinâmicas, você habilita isso aqui e habilita isso aqui. Ou seja, habilita o motor e habilita o loop de controle de posição. Feito isso, passamos para a seguinte junta, habilitamos também o motor e habilitamos o loop de controle, baseado em PID. Pronto. Fecha aqui, dou um play e observe que agora não cai, porque agora você tem motores e isso é natural. Tipo, você tem um motor, você liga ele, né? Perdão, você liga o sistema, o motor ele está estático, mas ele não está, você não pode rodar ele, né, de maneira manual, porque ele está energizado, né? Então, nesse momento aqui, esse motor está assim, desse jeito, né? Pronto. Então, agora está configurado, todo o nosso entorno de Copel está configurado corretamente. E agora o que eu venho é aqui e passar os nomes, né, das juntas. Então, podemos até, inclusive, aqui, do clique, vou colocar aqui junta 1. Pronto. E aqui, junta 2. Pronto. Beleza. Aí depois eu venho aqui, coloco junta 1 e aqui junta 2. E apago isso aqui, que só tem duas juntas. Aqui vamos utilizar só duas juntas, comentários. E aqui vou colocar só dois vetores, né? Porque são só duas, perdão, dois elementos, né? Porque são só duas juntas. Esses parâmetros aqui é porque eram os parâmetros do robô, o R5, que a gente vem utilizando nas aulas, né? Mas, evidentemente, isso aqui vai mudar, né? Por quê? Porque para o caso de vocês, essas distâncias vão depender justamente do que a gente está conversando aqui agora, que são as distâncias dessas peças, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar lá o algoritmo, que é aquele que calcula, né, os vetores de torção, né, a gente precisa de distâncias, né? Ó, vai precisar desses parâmetros, querendo ou não, né? E isso está nas três últimas aulas, né? Então, como isso aí já foi falado lá, aqui você certamente vai colocar os parâmetros da sua prótese, né? Então, por exemplo, vamos supor, né? Tipo, eu não vou, aqui estou fazendo um esboço, né? Então, vamos lá, tipo, vamos supor que a primeira distância que é associada com a altura desse cilindro seja, isso aí não preciso supor, porque a gente colocou aqui, isso foi 3, né? 0,3 metros. Então, pronto, coloca lá 0,3. Então, vamos chamar isso de L1.
igual a 0,3. L2, associado com o comprimento do segundo link, a distância entre uma junta e outra, vai ser o quê? A altura desse cubo, né? Que por sua vez vai ser 1,5 vezes 10 a menos 2, né? 0,015, exatamente. 0. Vírgula. Ponto e vírgula. Aqui, L3, que seria o último elemento. Mas esse L3 teria sentido trabalhar com ele se e somente se eu tivesse uma outra junta lá, né? Porque lembra que as distâncias, elas se contam entre juntas, né? Então, por exemplo, aqui eu contei uma distância, por quê? Porque esse cilindro é a conexão entre a base, que é fixa, e a junta, que é móvel. Então, essa distância vai, né? Entre essa junta e essa junta pequena, tem outra distância, que é justamente a desse cubo aqui. Agora, entre essa junta e alguma outra junta que não tem, então não tem distância, porque não tem outra junta. Mas como eu tinha dito que eu utilizo 3 juntas, eu vou simplesmente copiar e colar e vou... Ai, ai, aqui, ó. Pronto. Vamos colocar ele lá em cima. Bom, a ideia é essa aqui, né? Vamos trasladar ela com relação ao ponto em si. Pronto. E aí está. Então, a distância L3 seria a distância desse cubo aqui, que seria 2,4, 0,24 metros, né? Então, 0,24 metros. Pronto. Pronto. Esses parâmetros são importantíssimos para quê? Para você definir os vetores que estão nesse algoritmo, que a gente, inclusive, se vocês tiverem dúvidas, também lá na aula expliquei como calcular ele. Inclusive, acho que foi na última aula síncrona, onde a gente utilizou o exemplo do UR5 para você calcular W, P e H, né? Aí esse W, P e H vai ficar em termos de quê? Vai ficar em termos de L1, L2 e L3, no meu caso. E eu vou executar, então, duas vezes, porque são duas juntas, perdão, duas não, 3 vezes, né? Aliás, aqui, inclusive, agora já tem 3 juntas, vou ter que tirar esses comentários aqui, que agora tem 3. Aqui tem 3. E aqui vou colocar junta 3. Pronto. E ela tem que ser também... Ah, bom, já estava habilitado porque eu copiei e colei. Pronto. Então, agora eu venho aqui, temos 3 juntas, 3, os vetores, né, que representarão, o vetor, perdão, que representará os 3 elementos associados às 3 posições angulares das 3 juntas de revolução, é esse aqui. Aqui vamos ter os, digamos assim, os manipuladores. Quando se fala em manipuladores, tipo o handle, né, que é aquele objeto que me permite manipular cada junta, né, na comunicação com o overwrap. Aqui vamos ter as 3 distâncias e, em função dessas 3 distâncias, eu vou aplicar o algoritmo para calcular os 3 vetores de torção. E com isso, eu armo essa matriz. Obviamente vai ser de quanto? São 3 juntas, então tem que ter 3 posições angulares, né? E aqui o θ 70, pues vai ter que ter provavelmente também 3, né? Só que isso aqui foi da aula anterior, que foi a síncrona, que foi a aula de cinemática inversa, né? Então, bom, para o que a gente tem na lista número 2, é só isso aqui, né? E, posteriormente, calcular por cinemática direta a matriz, a configuração final, né? Após aplicar S, né? Θ
e uma configuração inicial M. Essa configuração inicial M aqui está em função de L1, L2, né? H1, H2, W1, W2. Só que no nosso caso, pues vai depender dessas três distâncias. E como é que você vai definir isso? Mais uma vez, utilizando uma configuração. Você, por exemplo, eu quero que minha configuração inicial seja essa aí. Então, o marco inicial, vou colocar ele aqui, inclusive, vou trazer, aproveitando que ele já está lá na pasta. Então, vou aqui abrir, importar. Nessa pasta que a gente está trabalhando, né? Como que é a mesma pasta de todas as aulas, vocês devem ter lá esse aqui, esse marco, certo? Aí vamos aqui em editar, reorientar com referente a isso. E aqui depois a gente, tudo isso que essa parte aqui que eu estou falando, a gente já viu em umas outras aulas, né? Com mais detalhe, né? Só estou explicando como aplicar isso para a lista, né? Mas é basicamente isso aí. Aqui. Aí eu vou descer ele. Esse é o marco de referência da base fixa, né? Pronto. Vou deixar ele aí. Inclusive, eu vou pegar esse cilindro. Caso, aqui eu não estou conseguindo ver uma parte desse marco, né? Então eu vou colocar ele um pouco transparente para que dê para ver, né? Que temos aí, né? Então isso a gente ajusta. Deixa eu ver se foi aqui. Não, não é aqui, não. É aqui. Aqui em colors, né? Opacidade. Aí, pronto. Aí está. E aí está, né? Então, né? Obviamente você pode pegar esse marco e dar cores, né? A ele, né? Dar umas cores, né? Então, por exemplo, eu posso ir aqui em editar. Ele está agrupado, então desagrupamos. Pronto, ele estava, era com merge, não estava agrupado, tá? Aí podemos pegar cada um deles e, tipo aqui, esse aqui vai ser o Z, então eu boto ele na cor azul, né? Esse outro aqui vai ser na cor, vamos supor, X. Eu quero que esse seja meu componente X, então tudo em vermelho. Pronto. E o outro vai ser Y, então verde. Pronto. E aí está. Aí selecionamos essas três formas, Shift, seleciona e Edit, agrupa. Se você faz Merge, ele perde as propriedades de cores e tudo, né? Então eu somente agrupo e aqui você reorienta com relação ao marco do mundo, né? O marco geral do Coppelia, do cenário. E fica desse jeito. Pronto? Bom, feito isso, vou salvar antes de que aconteça alguma coisa. E, bom, e aí está, né? A mesma coisa, eu posso chegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? Uma outra forma e eu desloco com relação a... E eu posso colocar aqui, ó, na ponta aqui do eixo, certo? Qual a posição desse marco, por exemplo, né? Com relação... Eu vou inclusive... Só para não... Aí eu já explico basicamente, né? A ideia do que tem que ser feito, né? Isso aqui é a aula número 13, né? Então, nesse caso aí, temos o quê? Temos uma, uma estrutura simples, mas dá para a gente verificar como obter
a matriz M, home, configuração inicial, a partir do que a gente escolheu configurar aqui, né? A partir dessa estrutura que a gente optou, né? Então, tipo, essa distância é L1, L2 e L3. Já temos as distâncias aqui no MATLAB que eu botei. Só falta configurar isso aqui, né? Mas para configurar isso, a gente leva em consideração que essas distâncias e a posição dos marcos, né? Vamos supor que, não, eu quero que esse marco não esteja desse jeito. Eu quero, por algum acaso, me complicar, né? Eu vou colocar esse marco assim, desse jeito aqui, ó. Vou pegar ele e vou rotar ele com relação a ele mesmo em Z, né? Então, vamos rotar ele em C90. Pronto. Agora vou movimentar ele, deslocar um pouco. Posição com relação ao marco da relação, com relação a ele mesmo em X. Deixar ele assim. Pronto. Beleza. Aí, o que acontece? Observem que eu coloquei as origens, tentando colocar as origens, na verdade, coincidem em uma linha, né? Mas você já pode observar que X, Y e Z não coincidem, né? Então, isso ajuda, de certa maneira, que vocês reforcem o que já venham falando em sala de aula. Não importa a posição que você dê ou a orientação que dê para os marcos, o importante é você ter uma coerência nas dimensões que você utilizou na hora que definiu a matriz M de configuração inicial, né? Então, o que podemos fazer aqui? Eu vou dar um print aqui assim, né? Dar um print aqui, ó. Porque, na verdade, bom, vamos deixar assim mesmo. Print aqui. E pronto. Voltamos para aqui, para o... E é aqui que a gente vai modificar, né? A gente irá modificar Modificar não, vamos calcular a matriz de... Bom, né? Então, nesse caso, olhando para isso, né? Temos aqui o quê? Uma distância entre esse ponto. Aqui vai ter que... Bom, para cada junta eu vou escolher o quê? Seus vetores de torção. Então, aqui vai estar, vamos supor, esse 1. Aqui vai estar um outro, que é esse 2. Aqui vai ter um outro, que vai ser esse 3, né? Que tem uma junta aí. Conclusão, então, temos 3 vetores de torção. E o que a gente vai fazer? Vai calcular esse 1, né? Mas, a gente, para calcular isso, também precisa da matriz M, a matriz de configuração inicial, né? Então, vamos ver, né? M é composto de uma matriz de 3x3, que é a matriz de rotação, onde aqui é tudo 1, aqui é 0, 0, 0, e vamos ter que colocar um vetor. A origem desse marco até a origem desse outro, quanto é? Então, como a gente está trabalhando com relação ao marco fixo, então, ele teria que ser... O somatório de tudo aí, né? Isso, mas em que eixo? Em Z, né? Porque o eixo C do marco fixo está alinhado com a distância, né? Que existe entre um marco e outro. Então, vai ser... Então, podemos apagar aqui só para... E aí podemos colocar L1 mais L2 mais L3. Certo? 0 e 0. E aqui 1. Pronto. Só que agora tem outro detalhe. A orientação. Então, X está apontando na mesma direção de Y, né? Então, vai ter que ser 0, 1 e 0. Y está apontando na mesma direção de quem? De X, perdão, está paralelo a X, só que em sentido contrário.
né? Então, é menos 1, 0 e 0. E C coincide, então, 0, 0, 1. E aí está. Essa matriz. Então, se você chegar lá no MATLAB e colocar o quê? Essa matriz, né? Então, comecemos por 0, menos 1, 0. 0, que seria 0, menos 1, menos 1, né? É isso mesmo, 0, menos 1, 0, 0. O outro é 1, 0, tudo. Estou fazendo por linhas, né? Então, aqui está 0, aqui também 0. O outro é 0, 0, 1, né? L1 mais L2 mais L3. L1 mais L2 mais L3. E lá embaixo 0, 0, 0, 1. Pronto, já está. Feito isso, é só passar para ele os vetores ômega, né? Que eu botei aqui, né? Ômega ou W, né? Mas é ômega. P, que é a distância que existe entre um vetor de parafuso e outro, e H, né? Mas isso a gente faz como? Aqui, né? Mais uma vez. Você vem aqui, aliás, aqui, né? Podemos fazer diretamente aqui na imagem, né? A distância que existe entre S1 e S2. Com o marco, aliás, vamos fazer o seguinte. S1 está distanciado da origem, quanto? L1, né? E ele é somente de rotação. Então, assim, podemos dizer que S1 chapéu, que é o mesmo que ômega 1 chapéu, é igual a, nesse caso, ele é 0, 0, 1, 0, né? 0, 0. Vou só mostrar o que a gente fez na aula anterior. Aqui, ó. Na aula anterior, a gente fez cinemática, foi direta, não foi uma aula antes de que dessa, não foi? Acho que foi essa mesmo. Aqui, ó, é isso. Então, cada eixo, por exemplo, esse 1 está associado com essa junta aqui, ó, e ele está alinhada com quem? Com Y. Então, perdão, com Y, esse 1, perdão, esse 1 é esse aqui, né? Esse 1 é esse aqui. Ele está alinhado com quem? Com Z. O eixo C, azul, né? Então, por isso é 0, 0, 1. Esse 2, por exemplo, ele é alinhado com quem? Com Y. Então, esse 2 está aqui, ó, 0, 1, 0. Então, mesma história acontece aqui. Esse 1, ele está alinhado com quem? Com Y. Então, dá isso aqui, né? A distância, P1 vai ser quem? Evidentemente, L1. Mas L1 em que componente? Em Z. Então, aliás, eu vou já logo colocar aqui 0, 0, L1. Pronto. E precisamos H, mas H é 0, por quê? Porque uma junta de revolução não contribui com o movimento linear. Pronto, aqui está para a junta 1, o que a gente precisa. Para a junta 2, precisamos de quê? De Entendi. É porque independente do valor que ele tiver, o 1 é como um multiplicador que vai ficar o mesmo valor, vai ser ele mesmo, né? Exatamente. Porque é um vetor unitário também, né? Então tem que ser 0, 1, 0. Aqui vamos ter o quê? Esse 2. Ele é paralelo também ao eixo Y do marco fixo, então 0, 1, 0. Né? P2 vai ser igual a quanto? Aí seria a distância entre esse 2 e a origem do marco fixo. Nesse caso vai ser 0, 0, L1 mais L2, né? E H vai ser 0. Já posteriormente temos 3, que seria o quê? Esse 3, ômega 3, que também vai ser a mesma coisa, né? 0, 1, 0. Isso aqui imaginando que fosse a prótese de um dedo, por exemplo, né? Aí, P3, aí vai ser 0, 0, L1 mais L2 mais L3, né? isso, 0, L1 mais L2 mais L3, né? Pronto. E H, 0. Então, esses parâmetros são os mesmos que você vai vir aqui e configura, né? Ó, esse primeiro é como se fosse ômega, né? O S chapéu. Aqui vai ser P e o seguinte vai ser H. Observe que H em todos é igual a 0, né?
Porque aqui era quando estávamos trabalhando com o robô UR5, que também tem articulações somente de revolução, então não tem nenhuma articulação que contribui com o movimento linear. E aí está. Aí depois que isso, daqui para lá é tudo automático, porque praticamente o algoritmo, esse algoritmo na verdade é da última aula, né? Então, assim, tecnicamente, isso que está aqui, ó, deixa eu ver, vai, isso mesmo, ó, na verdade, deixa eu ver, peraí, se o while, tecnicamente, isso aqui não interessa, pelo menos nessa primeira atividade, tá? E aqui estaríamos calculando t. Como? Ó, SM já foi calculado. Esse S1, S2, S3, obviamente você vai passar os parâmetros aqui. Vamos passar 0, 1, 0. Para todos foi 0, 1, 0. Então aqui é 0, 1, 0 também. Opa, 0, 1, 0. Vou fazer tudo melhor e comunicamos com MATLAB e aí você vê. É, P1 é quanto? 0, 0, L1. Aqui vai ser 0, L1 mais L2. L1 mais L2 mais L3, aqui 0, e aqui é tudo 0, pronto, perfeito. Então, esse aqui seria como o θ que eu quis colocar. Lá em alguma parte da questão, da lista, ele diz, escolha um ângulo qualquer e verifique, né, faça aquela verificação que eu fiz aqui nessa aula número 11, que foi o quê? Eu configurei tudo isso, rodei o algoritmo e ele me deu uma posição lá no VREP, né? E quando a gente foi conferir essa posição, ele deu 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, isso que está aqui, né? E o algoritmo retornou a mesma coisa. Então, só para verificar que a modelagem está correta. É uma maneira de verificar. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou dizer, eu quero que ele gire 90 graus. A primeira junta, que seria, em outras palavras, pegar essa primeira junta aqui e girar 90 graus. E quero que a segunda não faça nenhuma coisa, não gire. E a última, a terceira, sim, que ele faça um giro aí de 90 graus. Pronto. Então, feito isso, agora é somente calcular T, certo? Esse T é uma matriz de transformação homogênea que vai representar a configuração final. Entretanto, a gente vai executar esse for, porque é assim que a gente se comunica com overwrap, né? Então, observem que aqui, na verdade, eu estou colocando θ7 0, né? θ7 0, aqui não, θ7, na verdade, né? θ7, isso mesmo, né? Que é esse mesmo aqui, então ele comunica, manda para lá e pronto, né? Não vai ser de 1 a 6, vai ser de 1 a 3, que são 3 juntas, e já está pronto. Praticamente, eu fiz o quê? Eu só modifiquei de acordo com o número de... ou seja, o algoritmo ele já está pronto. Você só tem que ajustar ele de acordo com as novas características do modelo que você botou lá, do esboço, né? O 3D. Feito isso, eu vou agora simplesmente... vou salvar aqui e vou aqui no MATLAB, bem no VREP. Que eu vou fazer aqui, na verdade? Eu vou dar um play aqui e dar um play aqui. Perdão. Ele disse que tem um erro porque são 6 vetores, são 3 vetores de torção e eu estou forçando ele a colocar 6. Eu esqueci de apagar aqui. Ó. Pronto. Vou mudar de novo. E aí? Bom, observem que existe um movimento aqui vibratório, mas isso é por quê? Porque, evidentemente, eu estou chutando aqui, né, alturas e coisas que provavelmente não condizem com com a realidade do que eu queria lá. Então, isso aí é um detalhe que vocês devem levar em conta. Por isso é que, se você leva bem, digamos assim, se você leva em consideração, respeitando claramente, né, as articulações que você tem lá, o tamanho e os comprimentos, isso que aconteceu comigo aqui talvez não aconteça, né? Então, tá, vamos lá de novo. Então, e outra coisa, aqui na hierarquia,
sei se deu para ver aí, esse marco final, ele ficou lá estático, né? Não se movimentou. Isso é somente porque aqui eu botei as formas, né? Essa forma aqui pode ficar aí de boa, mas essa aqui não, porque essa tem que ser filha da junta 3, né? De tal maneira que quando movimente a junta 3, também movimente o marco, né? E assim a gente vai poder verificar manualmente aqui agora e com o algoritmo, né? Que tanto essa matriz T que o algoritmo me entrega, como o que a gente vai verificar manualmente, confere, né? Então, vou executar de novo aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui de novo e pronto. E aí foi. Pronto, certo? É mais, eu vou até inclusive, né? Bom, essa vibração aí é medianamente, tipo, era uma coisa a se esperar, porque observem que eu movimento ele 90 graus, eu forço essa outra ajuda. Ou seja, está dizendo que isso aqui no overlap está dizendo que esse comprimento aqui, essa distância aqui, provavelmente ela não é muito favorável, né? Para esse tipo de junta, né? Ou seja, em outras palavras, eu provavelmente vou ter que diminuir o peso, a massa, né, disso aqui. E isso é uma outra característica. A gente não falou muito de massa, mas eu vou aqui fazer isso porque, de certa maneira, estou exagerando, né, com, de pronto, o que eu coloquei aqui, né? Então, eu vou colocar uma massa bem menor. Você ia falar alguma coisa? Não, eu consigo entender a questão aí, em relação a isso. Mecânica eu consigo entender. Pronto. Então, aí, tá? Até porque tem E mais momento, né? Quanto maior a distância de uma peça. isso, exato. Aí, ó. Então ele começa a ter uma vibração, mas isso é bom do Coppelia, né? Porque ele respeita aquelas. Ele tem um pacote, vários pacotes de física aqui, né? E esse pacote respeita bem isso, né? Que eu acho legal também, né? Então, bom, essa parte aí. Bom, olhando do jeito que está aí, mesmo que eu tenha chutado aí qualquer figura geométrica, qualquer distância, né? Já dá para ver que há né? Há um quê? Uma tendência aqui na matriz, né? Tipo, ela ficou assim, desse jeito, né? Então, vamos ver. Vamos ver. A matriz que ele me entregou aqui foi... Aliás, eu não... Era para eu ter feito isso aqui, ó. Fazer de novo. Aí, olha a matriz que ele me mandou, certo? Ele me mandou essa matriz aqui, ó. 0, 10, 0,59, tarará, tá, é isso aqui, né? Levando em consideração que esse algoritmo aqui, né? Foi o mesmo que utilizamos na aula número 11, né? Esse aqui, né? Só que eu estou passando os ângulos em... Eu passei os ângulos em graus, né? Então, eu vou ter que converter aqui cada um em radianos, né? Inclusive, isso aqui tem que ser corrigido, né? Então, Lá naquela conversão já não dá, não, professor? O professor botou lá 180 por não sei quanto, se eu não me engano. não, mas aqui, para calcular... Não, aqui, tudo bem, você está falando aqui, né? Nesse for, né? Aqui. Aqui é só para mandar para o overwrap. Ah, tá, beleza. Para entregar, você tem que fazer conversão também. Não, para entregar você converte, que já está aqui. É justamente isso. Essa aqui é a entrega que eu mando para o overwrap. Aí tudo bem. Só que para eu verificar a matriz aqui, eu tenho que fazer também uma conversão desses ângulos aqui, né? Esses ângulos, eles entram nesse algoritmo. E esse algoritmo que a gente fez tá assim, né? Só que, como esse aqui é da última aula, não dá o número 11, né? A última aula síncrona, eu tinha dito que aqui tinha que colocar multiplicar por pi dividido por 180, né? Certo? Assim, ok. Aí já fica bem. Voltamos para esse modelo aqui. Do play aqui. E aí está. Então agora já deu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Pronto. Vamos deixar em stand-by isso aí. E voltamos para o... Vamos colocar aqui no print daquilo que a gente teve lá.
que foi essa imagem aqui. O resultado após aplicar o algoritmo de cinemática direta foi isso aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? Manualmente, né? Para conferir, né? Então, pronto. Aqui está o marco fixo, aqui está o marco local. Conferindo, temos o quê? Que a matriz final teria que ser o quê? Bom, certamente aqui a dica está como em olhar para as orientações, né? Sabemos que aqui é 0, 0, 0, 1, né? Pronto. O eixo X, ele está alinhado com Y. Então, é 0, 1, 0. É Y alinhado com Z. Então, 0, 0, 1. E isso está aqui alinhado com X. Então, vai ser 1, 0, 0. Isso aqui a gente não sabe, porque não dá para ver a partir da imagem, claro. Mas, vamos ver o que o MATLAB mandou. Ele mandou 0, 1, 0. Vamos ver aqui. Mandou 0, 0, 1, 0. Na primeira coluna, 0, 1, 0, 0, que é justamente isso aqui. 1, 0, 0. Opa, a ver, vamos verificar de novo, porque... O que aconteceu aqui? A ver. Eu falei X, Y, está com C, né? Isso mesmo? Colocou os valores ao contrário, foi. Então, alguma coisa aconteceu aqui no nosso algoritmo. Acho que foi o que, a ver. Deixa eu ver aqui. Não, a distância está certa porque em Y deu 0, ok? Mas fiquei, tá estranho isso aqui. Bora ver o que foi, que aconteceu aqui. Uhum. Tá ok aqui. Matriz de transformação homogênea inicial está correta. A ver, vamos lá. X com Y. Aham. Y com X negado. Ok. E tá ok. Será que não colocamos aqui? A ver, L1 mais L2 mais L3. Uhum, tá certo. L1, L1 mais L2, L1 mais L2 mais L3. Ah, pronto. É só a posição do marco, porque como a gente, isso aqui também é importante, né? A gente girou, né, o marco aqui, porque ele está diretamente ligado com a junta, né? Não tem nenhum link. Então, obviamente lá vai ter um link, né, depois dessa junta. O que eu quero dizer é isso aqui, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Isso aí. Pronto. Aí, aqui vai ter que ter um link, né, entre essas duas coisas, entre essa junta e isso. Quando movimentar, movimenta a junta, mas a junta implica um movimento sobre esse link, que por sua vez vai implicar um movimento sobre isso aqui. Isso é importante. Não necessariamente explica o que está acontecendo, mas isso aí também tem que ser ressaltado, né? S1, S2 e S3, tá ok aqui. Bom, tem alguma coisinha aqui, os parâmetros. 80, aqui também tá piso, 180. É, é isso mesmo. Então vamos fazer aqui um ajuste daquilo. Vamos colocar uma pequena peça aqui. Vou colocar uma pecinha para ver, tipo um cilindro. Mas é porque aí vai ficar muito pesado e na hora que a gente for executar
a simulação vai ficar muito mais vibratório, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Mas vamos reduzir o tamanho disso aqui também. Vamos colocar 1, 1.4. Vamos aumentar em X também, 2. Pronto. A gente vai descer um pouquinho isso aqui, com relação ao próprio marco em C. Vamos descer essa junta um pouco também. Opa. E vamos inserir um cilindro tamanho. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. A ver. Vamos colocar aqui. É bom, aqui tem uma outra coisa. Além disso que eu estou fazendo, já vi que tem uma outra coisa, porque foi um esboço aí que eu fiz qualquer, mas isso também é importante porque pode acontecer com vocês. É a questão de que minha primeira peça, ela é uma peça estática, né? Não executa nenhum movimento. Então, os movimentos desse marco aqui também dependem só desse e esse aqui. Se aqui eu colocasse uma junta de revolução, aí sim, porque como já venho dizendo, né, as distâncias elas são contadas, são medidas, né, entre junta e junta, né? Mas essa junta com relação ao chão, ele tem uma distância. Agora, essa distância não vai ser modifica, não modifica absolutamente nada no movimento dos membros posteriores, né? Mas eu vou fazer aqui essa correção já, porque isso pode acontecer. Mas pode acontecer que essa base aqui ela seja móvel, né? Então, você pode ter uma junta aqui, né, e tal. Mas tá, vou colocar essa peça aqui que eu queria melhor, porque não estou gostando como tá ficando e isso não é bom. Aí, em X, vamos colocar ela, hum, vamos colocar ela 4, 2. Aqui em Y vai ser 0.02. E aí a gente levanta ela um pouco. Pronto, já está. Então, pronto, essa forma aqui, esse cubo, ele agora vai ser filho da junta 3 e essa forma ficará associada a esse cubo, né? Propriedades do cubo, ele tem que ser reativo e dinâmico, porque vai se movimentar. A junta 3 já tínhamos configurado como, já tínhamos habilitado o motor e o loop, né? Então, pronto. E aqui, o que eu estava falando, né? Nesse caso, observemos aqui isso, um pequeno detalhe, né? Tiremos aqui 0, aqui L2 e aqui isso. Deixa eu ver aqui.
Isso aqui. Então, faltou um zero aqui. Pronto. Pronto. Zero. Aí sim. Então, pronto. Olha, eu sei que tá parecendo. Ficou um pouco estranho isso aqui, mas a ideia obviamente não é essa, porque isso aqui está perdendo, tem menos inércia, né? Esse segmentinho aqui, eu vou até inclusive, o- acho que eu vou ter que aumentar aqui a massa desse aqui. E aí, pronto. Bom, mas aí está esse pequeno detalhe, né? Então, observem que aí, ó, Cris, obviamente isso aqui está desbalanceado, até porque estou chutando qualquer massa, qualquer comprimento, como já venho falando, mas esse eixo, agora olhando assim, o eixo Z, né? Ele está alinhado com Z, só que em sentido negativo, aí já dá zero, zero, menos um, que justamente esse é um dos problemas, né? Além da vibração que está tendo aqui, mas porque obviamente eu estou chutando qualquer massa e qualquer comprimento, mas lá no artigo de vocês, isso não vai ser chutado, né? Isso aí vai ter um critério que vai ser, eu escolhi a dimensão dessa falange aqui, vai ser falange tipo a parte da prótese associada ao dedo. Ah, tá, essa falange aqui mide 3 centímetros, então pronto, beleza. Ele falou que o material que utilizaram foi tal, então acho que o peso pode ser isso. Então você já cria um esboço, né? Um pouco melhor que esse aqui, claro, porque eu tô aqui chutando qualquer coisa, né? Mas, bom, é, por um lado é isso, tá? Por um lado é isso. Deixa eu parar isso aqui. E por outro lado, tem a questão de que essa figura, obviamente, não condiz com o que a gente tinha falado, porque a gente não levou em consideração, ou melhor, no meu caso, eu estou assumindo que essa primeira parte aqui, essa primeira peça, ela é fixa, né? Então, como ela é fixa, essa primeira distância não faz diferença. Só faz diferença as distâncias que existem entre junta e junta, né? Então, entre essa junta e essa junta há uma distância. Então, ok. Então, aí sim, certo? Então, olhando para isso, né? Eu acabei de falar, já que essa junta aqui é fixa, eu posso dizer que meu marco fixo, ele está aqui, ó. E que o S1, ele não tem nenhuma distância com relação à origem do marco. Por quê? Porque o marco fixo vai estar aí. Ou seja, em outras palavras, eu vou trazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse marco e vou mandar um pouco para cima, né? Vou botar ele aqui, ó. E aí faz sentido com a nova cinemática, né? Do braço e da prótese. E aí, então, agora sim podemos vir cá e colocar, P agora vale zero. Pronto, então corrigimos aqui, P agora vale zero, tudo zero, né? Porque L1 já não é mais necessário, então aqui vai ser zero, aqui vai ser zero também, né? Na verdade, vai ficar aqui somente aqui em L2 e aqui L2 mais L3, que foi aquilo que... Se eu tivesse colocado uma junta lá embaixo, aí já ficaria L1 mais L2 aqui e aqui L1 mais L2 mais L3. Mas são detalhes, né? Então isso vai depender da sua junta, né? Do tipo de seu esboço e tal. Então, bom, agora sim, vemos aqui que a gente quando coloca isso e executa, né? Vou voltar aqui para o rep. Embora com essa vibração toda que eu estou tendo aí, ó, observe que agora sim dá para que o marco ele muda de posição. Deixa eu ver aqui melhor. Tipo, na verdade, assim, é porque tá ficando bem feio isso aqui, esse desenho, né? Mas não é para ficar nesse, porque ele tá, observe que a junta, né?
aqui a junta número 1, ela está saindo, né? Parece como se o rotor da junta estivesse saindo do lugar. Isso já é um indicativo de que há um problema seríssimo aí que está impondo, né? Perdão, ultrapassando a resistência do material, né? Então, isso não é bom, né? E isso tudo é porque não estou parametrizando corretamente as distâncias, as massas, tudo, né? Mas isso lá você vai ver porque você vai ter uma fundamentação melhor, até porque você estará se baseando em um caso real desses papers que você pegou lá. Bom, e olhando para isso aqui, então, bom, o que teria que acontecer? Esse eixo aqui, na verdade, ele fica reto, né? Ele tem que ficar reto, né? Assim, tá? Isso aqui tem que ficar assim, né? E esse eixo Y, ele ficaria assim, né? Assim não, tipo, em perspectiva ele estaria sendo ali, ele estaria alinhado, né, com, né? Então, se olhamos para essa configuração, né, então aí sim, ó, temos que T é igual a quê? 0, 0, 0, 1. E aqui teríamos o quê, então? Em termos de matriz de rotação, né, então X está alinhado com Y, né? Então, ele seria 0, 1, 0, né? Y está alinhado com X, então 1, 0 e 0, né? E Z está alinhado com Z também, só que em sentido contrário, 0, 0, menos 1. E aí sim temos a mesma matriz que o MATLAB nos está entregando, que é justamente essa, né? Aí está, ó, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, opa, 0, 0, menos 1, 0. E essa parte aqui, pues evidentemente confere, ¿por quê? Porque en Y tem que ser 0, já que ele se movimentou somente em X e Z, né? Então, teria que ser isso mesmo, né? Então, você vê que aqui está o marco o quê? Fixo, e todo o movimento que eu executei aí foi somente em X, estou apontando aqui, e Z. Então, Y não modifica, né? A posição dessa origem aqui, ela não modifica em Y. Então, por isso, Y é 100% zero. Então, aí conferimos que realmente nosso modelo cinemático é coerente com a estrutura que eu coloquei aqui. A primeira atividade é para você reproduzir tudo isto de zero, obviamente com a prótese que você tem lá. Ficou claro? Oi? Sim, sim, consegui entender. Aham. Posso compartilhar só mais um pouco só a tela aqui rapidão? Sim, sim, pode. Eu vou tirar aqui. Peraí. Pronto. Pronto, deixa eu abrir aqui onde eu entreguei a atividade, só para o seguinte. Então, como o senhor falou aí, que para existir distância entre a junta tem que ter um certo espaço, né, uma variação. Uhum. Então, nesse caso aqui, nessa atividade, eu já posso supor que eu vou colocar a junta na parte do antebraço e eu posso levar em consideração também as dos próprios dedos aqui, né, professor? Sim, sim. Beleza. Aqui foi a atividade que eu entreguei aí. Uhum. Tranquilo. Era só essa mesma dúvida. Agora já dá para fazer de boa. Pronto, peraí que eu vou parar aqui.